saúde dos nossos pets. E a saúde do pet envolve também a saúde da família, né, doutora Karime? Como é importante, a gente estava aqui agora falando fora do ar sobre algumas doenças, tanto no gato quanto no cachorro, e que podem ser, sim, transmissíveis aos seres humanos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas quando eu saí para o intervalo, eu falei que eu ia falar sobre vacina, né, doutora? Eu queria começar falando sobre vacinas importantes que a gente precisa acompanhar aí com os pets, tanto para cachorro quanto para gato. Quando o cachorro é filhote, a gente já tem um calendário vacinal, não é isso? Exatamente, Nina. Então, o filhotinho, ele tem que tomar uma vacina que a gente apelida ela de V8, V10, mas é a múltipla canina, que ela protege contra várias doenças, como, por exemplo, a sinomose gravíssima, que o animal pode ficar paralítico se pegar ou morrer, ou mesmo se sobreviver, pode ficar paralítico. Por isso que quando o cachorro ele desmama e vai para nossa casa, ele precisa de um período pós-vacina para não sair, para não ter contato com outros animais? A gente recomenda, né, quando adota-se um cãozinho, que ele só vá para os passeios na rua, que são muito importantes para saúde mental deles, mas que só vá para esse passeio depois das vacinas completadas, porque o risco é muito grande. Então, a vacina múltipla protege sinomose, parvovirose gravíssima, leptospirose, que é transmissível ao ser humano, né, hepatite, parainfluenza, doenças muito sérias. E são 8 ou 10, porque várias cepas, né? Cepa é vários tipos diferentes de vírus, ou bactérias podem causar aquela doença. Então, protege muito bem o animalzinho e precisa ser feita essa vacina. Isso é para cães e para gatos, só doutora? Só para cães. Só As dos cães. Gatos são outras. Tá. O gatinho, o bebê, tem que tomar pelo menos 2 doses da quíntupla felina. E isso é uma coisa que precisa ser muito enraizada, porque ainda tem muita gente por aí que faz a tríplice felina ou a quádrupla felina e não protege os gatos da leucemia felina, que está contemplada na quíntupla. E é super importante. É a mais completa, então. Exato. Então, hoje em dia, os guidelines, as orientações mundiais são para que façamos a quíntupla felina nos filhotes e depois de adulto novamente. Essa vacina é logo nos primeiros meses, doutora? É com 2 meses de vida no gato e no cachorrinho começa com 45 dias a vacinação. Tá. Quando você veio aqui da outra vez, você falou muito da leucemia e da AIDS, né? Isso. Para os gatos. Essa vacina da AIDS também eu já posso dar ou não? A da AIDS felina, infelizmente, não existe vacina. Os nossos gatos não têm uma proteção vacinal contra essa doença, nem aqui no Brasil, nem no mundo. O tratamento é só depois de contaminado. Exato. Então, para não adquirir AIDS felina, o que a gente sugere e fala muito é que o gatinho não pode ter acesso à rua, não pode sair sozinho de jeito nenhum, porque senão ele pode se contaminar com outro gatinho que já tenha essa doença. O cachorro, uma vez que eu adoto e que eu não sei qual vacina ele já tomou, o que eu faço, doutora? Olha, mesmo que ele já tenha tomado alguma vacina, é importante reforçar. Então, se for um cão adulto que você adotou, ele vai ter que tomar 2 doses da V10 e mais a antirrábica, vacina que não pode faltar para nenhum animalzinho, tá? A raiva ainda é uma zoonose da mais alta importância, ou seja, passa para o ser humano, mata todo mundo que a contrair, seja animal, seja humano, seja o morcego, que é o maior transmissor da raiva ainda. Então, como ainda existe a raiva entre as colônias de morcego principalmente, todo animalzinho de estimação precisa ser vacinado, porque se um morceguinho invadir nossa casa, tanto o cão quanto o gato vão querer caçá-lo, certo? Eles são caçadores. Sim. Então, a gente precisa estar com os nossos animaizinhos sempre protegidos contra a raiva. Isso não pode falhar nunca. E tem idade mínima para começar, né? Então, a vacina de raiva é dose única, mas ela só pode ser feita a partir dos 3 a 4 meses de vida dos animaizinhos. Tá. E tem outras vacinas também para o cão,
que são a vacina de gripe, tem uma vacina de gripe dos Eu ia cães. perguntar isso agora. Está chegando o inverno, né? Isso. Hoje, inclusive, começou em todo o estado de São Paulo a campanha de vacinação contra a gripe. Cachorro também fica gripado? Isso, eles têm lá uma série de bactérias e vírus que podem atingi-los e causar a gripe canina, que a gente chama de gripe, hoje vacina de gripe, numa alusão à vacina humana. Tá. Há anos atrás a gente chamava de tosse dos canis. Vamos vaciná-los para a tosse dos canis, que é uma doença muito contagiosa, que chama-se tosse dos canis justamente porque quando tem um aglomerado de cães num espaço restrito, é muito comum a transmissão. Doutora, entre é eles. contagioso entre eles. Entre eles. Mas a nossa gripe passa para eles? Pode passar, Nina. Mentira! Existe uma causa de gripe que causa muita dor de garganta na gente, que é a bordetela, é uma bactéria, que ela pode passar para o cão também e vice-versa. E o cão pode passar para a gente também. Que curioso. É dor de garganta que causa, não é grave, mas necessita cuidado. Entendi. Agora, cães muito delicados, a gente recomenda a vacina de gripe como obrigatória. Por exemplo, a Carlota Joaquina, uma Carlota Joaquina. Eu acho ela tão linda quando ela espirra. Pensa numa coisa linda. Ela é fofa, até espirrando. É uma vez por ano, doutora? Isso, uma vez por ano. Existe a vacina de gripe oral, que aí é dose única, né? E pode ser feita uma vez por ano. comprimido. Não, ela é um líquidozinho que a gente administra na boca, igual a gotinha. Sei, eu consigo comprar lá na Animalis? Não, você tem que levar para fazer a vacinação em qualquer clínica veterinária. A gente não pode vender porque não é um remédio, é uma vacinação. A gente precisa examinar o paciente, ver se está tudo bem, concluir qual é a melhor vacina para ele naquele momento e aí administrar. Mas o preço é o preço da vacina mesmo, não é mais caro. Em relação à gripe, o gato também fica gripado? O gato pode, o gato tem um conjunto também de agentes infecciosos que podem causar rinotraqueite infecciosa felina. Eu não sei nem repetir. Que é mais, por que é como se fosse uma renite? Isso, tá mais, fica mais localizada na região de nariz, seios faciais e traqueia, início da traqueia. Então é uma afecção de vias altas respiratórias, mas aqui em cima na cabeça. Entendi. Tem suplementação para eles? Vitaminas para melhorar a imunidade? Isso, a gente faz vitaminas, sim, muitas vezes desde bebezinho, complementando, depende, cada caso é único, né? Então, aquela primeira pergunta sua, e o filhotinho, o que a gente deve dar para ele comer? Então, a alimentação é a base de tudo, tanto para a gente quanto para eles. Então, uma boa nutrição garante uma saúde melhor. Eu brinco, falo sempre para os tutores que levam seus animaizinhos lá para nós, passam comigo, eu falo, olha, capriche e gasta com comida, que você vai economizar comigo, né? Economiza com o veterinário. Então, a gente tem que ver uma boa alimentação e, em alguns casos, é importante suplementar. Depende da característica individual de cada animalzinho. Se for um animalzinho que não come tão bem, já mais magrinho, a gente costuma suplementar sim com vitaminas. Legal. 991470620, o WhatsApp está liberado para você participar. Quando vocês mandarem áudio para a doutora Karime, hoje aqui da Clínica Animalis, vocês escrevam embaixo perguntas para a veterinária, tá bom? Nina, ela tem um Romeu. Andréia Arruda, gostaria de enviar um abraço imenso de gratidão à doutora Karime, que eu conheci na primeira entrevista na rádio e já estava desanimada com o meu gatinho com gripe felina. Muito dinheiro gasto e ninguém conseguia resolver o problema dele. Levei nela e ela está sendo um anjo salvador na minha vida e na vida do Romeu. Gratidão imensa a ela e à rádio que me deu a oportunidade de conhecer esse ser humano tão honesto e competente. Um abraço. A mãe do Romeu é a Andréia Arruda. Que bonitinha. Você lembra dela, doutora Karime? Eu fiquei até arrepiada, claro que eu lembro. A gente não esquece os pacientinhos, né? O Romeu é um gatinho, né, Andréia? Obrigada, viu, pela sua deferência. Esse feedback, que bonitinho, muito, né? Muito. Tô lisonjeadíssima.
A gente trabalha mesmo tentando fazer o melhor pelos pacientes, porque a gente ama muito, né? Como não amar esses seres tão extraordinários, né? Às vezes eu olho para Carlota e eu penso, gente, eu não acredito que alguém é capaz de fazer uma crueldade com um animal tão fofo e tão indefeso, né? É verdade. E aí, no caso lá da Andréia, do Romeu, o que estava acontecendo com o Romeu? Então, ele estava com essa... Até eu pedi para elas retornarem para a gente ver se terminou, se conseguimos finalizar, mas eu sei que ele já estava bem melhor. Porque não é um processo rápido de cura quando a gente pega uma rinotraqueite, que a gente acabou de falar dela aqui, já que está há muito tempo com o pacientezinho, o gatinho. Por que acontece isso, doutora, com ele? Então, são vírus e bactérias que ele pode contrair. Inclusive, tem vacina para prevenir. Eles tomam antibiótico igual a gente? Isso, daí em muitos casos precisam de antibiótico. Só que existem exames, inclusive, para a gente fazer, para detectar qual é o agente que está causando, porque se for vírus, às vezes não adianta fazer o antibiótico. Para matar o vírus, o antibiótico não funciona mesmo, é só para matar a bactéria. Porém, em alguns casos tem vírus e bactéria, então a gente acaba associando. E existem casos que são tratados de outras formas. E qual que é o tratamento? É com antiviral. Para gripe, a gente, quando é causada, por exemplo, por herpes vírus, a rinotraqueite, a gente usa um antiviral. E a gente gosta muito, quando é possível, fazer o exame, que a gente coleta material e descobre exatamente qual é o agente causal. E aí a gente trata mais certeiramente. No caso do Romeu, a gente primeiro cuidou um pouquinho do Romeu, fez ele ficar um pouquinho mais fortinho, porque ele estava um pouco magrinho. E daí nós iniciamos o tratamento mesmo para eliminar o agente causador ali. Que legal. Então agora o Romeu precisa agendar o retorno, né? Sim, sim. Pra gente vê-lo bem, 100%. E que legal, Andréia, que você foi lá na clínica, conheceu a doutora Karime. É isso mesmo. Eu fico muito feliz de saber que a indicação foi muito boa. E a gente gosta também de acompanhar, sabia? Que bom, o final da história, né? Sim. A Cláudia está aqui participando com a gente, né, Claudinha? Um beijinho para você. Está chegando agora uma pergunta para a doutora Karime. Mas antes de eu soltar, não esqueçam de mandar o áudio, gente, escrever embaixo que é pergunta para a doutora, para a gente conseguir canalizar aqui a participação de vocês, tá bom?